Boa noite, queridos e amados irmãos. É muito bom tê-los mais uma vez aqui conosco no programa Palavra da Cruz. Temos estudado essa semana sobre o tema Em Busca de Algo Maior, em busca de uma vida que verdadeiramente glorifique ao Senhor e que seja prazerosa para nós também. Nós vimos ontem alguns alicerces desse pequeno reino de que é um reino totalmente egoísta, um reino que se auto-justifica, um reino que busca a sua própria satisfação. E para que nós possamos viver uma vida melhor, irmãos, uma vida com verdadeiro significado espiritual, é preciso conhecer esse pequeno reino de é preciso, pelo poder de Deus, destruir esse pequeno reino de e sairmos numa caminhada, numa jornada para o reino de Deus, para o grande reino de Deus, para vivermos a realidade das bênçãos desse reino que o Senhor nos chamou a viver, para vivermos tudo aquilo que Ele conquistou na cruz para nós. Deus conquistou através do sacrifício de Cristo na cruz. Grandes bênçãos, irmãos, para a nossa vida. E como é terrível um crente, apesar de ter conhecido o Evangelho, não caminhar na direção do reino de Deus, não caminhar na direção de uma vida que realmente honre e glorifique o Senhor e que seja bênção para si mesmo. Infelizmente, essa é uma realidade presente. Muitos de nós que já conhecemos o Evangelho, mesmo os que conhecem o Evangelho, ainda vivem uma vida voltada para o seu próprio reino, para o pequeno reino de mesmo com suas famílias, mesmo com a convivência da igreja, ainda continuam vivendo para si mesmos. Então, já vimos alguns desses alicerces nos dias anteriores. Se você ainda não assistiu, convido você a assistir os dias anteriores e hoje nós vamos ver mais alguns desses alicerces que precisam ser derrubados, que precisam ser minados, tirados de uma vez por todas da nossa vida, para que caminhemos na direção desse reino maravilhoso que Deus nos chamou a viver. Nós vamos ver então mais um alicerce que é a autossuficiência. A autossuficiência, irmãos, diz para mim que eu me basto. A autossuficiência, ela tira de nós a interdependência. Nós precisamos uns dos outros. Existem, irmãos, pelo menos 40 citações bíblicas de mandamentos de uns aos outros. Amai-vos uns aos outros, aconselhai-vos, carregai as cargas uns dos outros, corrigi-vos uns aos outros. Uma série de orientações, irmãos, que mostram para nós a necessidade que temos de viver em comunhão com Deus e em comunhão uns com os outros. Mas a autossuficiência, ela tira isso de nós. Ela faz com que o nosso coração se endureça, faz com que o nosso coração perca qualquer sensibilidade. E nesse reino egoísta, nesse pequeno reino de altamente egoísta, pecaminoso, ele vai dizer para mim que eu não preciso de ninguém, que eu possa viver a minha vida como eu bem quiser e que eu não devo satisfação a ninguém e que eu me basto. Isso é terrível, irmãos. Eu não preciso ter nem comunhão com Deus e nem comunhão com as outras pessoas. Nesse tipo de vida, nesse estilo de vida, não há humildade, não há interdependência. E muitas vezes nós somos assim. Não temos laços profundos de afeto e de misericórdia com os outros. Nós vivemos pelas nossas próprias forças e pelos nossos próprios fins, pelos nossos próprios objetivos. Não há fraquezas, não há carências, não há necessidades mútuas. Irmãos, o pequeno reino de ele pode nos levar a uma realidade de vida onde eu me basto, onde eu sou suficiente para mim mesmo. Eu me torno tão arrogante que eu não dependo dos outros. Eu sou incapaz de abrir o meu coração e mostrar as minhas fraquezas. E nos meus relacionamentos, eu sempre quero insistir nisso, nos relacionamentos mais primários, como o da nossa família,
Se nós nos tornamos autossuficientes, se nos trancamos nessa prisão do pequeno reino de um, nós vamos trazer grandes prejuízos para os nossos cônjuges, para os nossos filhos. Irmãos, nós somos pecadores, nós também falhamos, nós também já erramos lá atrás. E muitas vezes os nossos filhos percebem que nós nos fechamos, que nós não nos tornamos acessíveis e nós somos incapazes de compartilhar a vida cristã com o nosso cônjuge e com os nossos filhos. Irmãos, isso é terrível, absolutamente terrível. Não podemos viver nesse reino de um, onde nós nos bastamos. Nós precisamos, queridos, uns dos outros. Na comunidade cristã, nós precisamos uns dos outros. Eu não posso dizer que pertenço a uma comunidade cristã se a minha vida é totalmente fechada, se eu me auto-justifico, se eu me fecho totalmente aos relacionamentos entre os irmãos, se eu entro e saio da igreja e não convivo com as pessoas. A autossuficiência, irmãos, ela é terrível. Nós não podemos, queridos, de jeito nenhum agir assim. Mas talvez, pode ser que hoje estejamos vivendo isso. Hoje estejamos vivendo essa realidade do nosso pequeno reino autossuficiente e precisamos, pela graça de Deus, fugir dessas coisas. O autogoverno também é um alicerce do nosso pequeno reino de um. Quando eu vivo para mim mesmo, eu também me torno a minha própria lei. A minha arrogância é tanta que eu me basto e eu sou a minha própria lei. Ninguém vai me dizer o que é certo e o que é errado. Eu me autogoverno. Eu defino os caminhos para onde eu levo a minha vida. Aquilo que eu desejo e quero, eu vou fazer. Isso recebe o maior valor moral para mim. Se torna como um ídolo na minha vida. Eu me amo e eu tenho um plano maravilhoso para a minha vida. E ninguém vai me impedir de executá-lo. Eu me guio pelos meus padrões e ninguém pode me julgar. No pequeno reino de um, o autogoverno é um problema sério. As pessoas fecham o coração. Isso pode acontecer conosco, irmãos. Fecham o coração para a palavra de Deus. Fecham o coração para os mandamentos do Senhor. E Deus é rei só quando eu canto. Deus é rei só da boca para fora. Mas, na verdade, quem governa a minha vida sou eu mesmo. Cuidado, queridos. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. O autogoverno ele é um problema sério para a nossa vida e nos impede de vivermos no reino de Deus e para a glória de Deus. Porque quando eu creio e entrego a minha vida ao Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao meu Deus Salvador, ao meu Deus Pai e ao meu Deus Espírito Santo, eles governam a minha vida. O Senhor Deus governa a minha vida. Aquele que é 3 em 1 governa a minha vida. O mesmo Deus, o único Deus e Senhor sobre a nossa vida. Não podemos servir a 2 senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos a nós mesmos. E o terceiro e último alicerce do pequeno reino de um é a autoglorificação. A autoglorificação também é um problema muito sério, irmãos. Nós vivemos dia a dia uma batalha terrível entre glorificar a Deus e glorificar a nós mesmos. Essa é uma guerra, uma luta incessante. Todo dia, quando nós acordamos, nós temos a oportunidade de decidir se vamos viver para a glória de Deus ou para a nossa própria glória. Se nós vamos obedecer a palavra e a vontade de Deus ou se vamos obedecer aos desejos e aos impulsos da nossa carne e do nosso coração. Quem será glorificado ao fim do nosso dia? Quem será glorificado nos pequenos detalhes do nosso dia? Quem será glorificado em cada decisão, em cada pensamento, em cada passo que nós damos? Alguém será glorificado. Ou Deus será glorificado, ou nós nos autoglorificaremos.
A autoglorificação, queridos, é o atendimento dessas necessidades. E como pecadores que nós somos magnetizados, atraídos pela busca de glória pessoal, pela busca da nossa própria glória, e com isso nós abandonamos a glória de Deus. Irmãos, isso é tão terrível que até mesmo no serviço cristão é possível que, servindo a Deus, em vez de buscar a glória do Senhor, nós estejamos buscando a nossa própria glória, o nosso reconhecimento. E isso é terrível, queridos. Enganamos só a nós mesmos. Mas no pequeno reino de um, onde a glória de Deus é deixada de lado pela minha própria glória, isso acontece normalmente. Em vez de glorificar a Deus, eu glorifico a mim mesmo. A autoglorificação é um desses alicerces, irmãos, que precisa ser derrubado. A autoglorificação visa a minha própria satisfação, visa a minha própria glória, né? Como bem a palavra diz, e em detrimento da glória de Deus e em detrimento da obediência ao Senhor. Deus é glorificado quando nós nos submetemos à sua vontade. Deus é glorificado quando a sua palavra tem o primeiro lugar na nossa vida. Deus é glorificado quando nós nos satisfazemos nele e não nas nossas próprias vontades. Nós temos que abandonar os desejos do nosso coração e nos satisfazermos em Deus e nos gloriarmos na glória dele. Quando ele é glorificado, quando ele é exaltado, então nós também podemos nos gloriar. Nos gloriemos na glória de Deus. É isso que o apóstolo Paulo nos ensina. É isso que o apóstolo Paulo diz que nós devemos fazer. Mas até mesmo, irmãos, no serviço cristão, pode ser que, em vez de buscar a glória de Deus, estejamos buscando a nossa própria glória. Querer mostrar que nós sabemos fazer. Querer mostrar que nós temos um dom especial, que nós temos talentos especiais, buscando a admiração dos outros, os elogios dos outros. E Satanás é tão sutil, irmãos, que ele faz parecer com que isso seja bom, mas nós rejeitamos a nossa própria glória. Nós abandonamos a nossa própria glória para viver para a glória daquele que morreu por nós, daquele que entregou a sua vida na cruz para perdoar os nossos pecados e para nos dar um lar junto dele no céu. Devemos abandonar a autoglorificação e viver para a glória de Deus. Há um caminho, irmãos, para isso. Há uma saída para todas essas coisas. E isso nós vamos ver amanhã. Então, não perca o nosso encontro amanhã, onde nós veremos como nós podemos fugir de todas essas coisas, destruir esse castelo terrível, esse reino de um, e vivermos única e exclusivamente para a glória de Deus. Nos vemos amanhã, se Deus assim nos permitir.